Ok, a questão pede para criarmos as tabelas com os seguintes dados. Tabela cliente com ID, nome, e-mail, data cadastro e status. A tabela pedido com ID, cliente ID, data pedido, valor total e status. Tabela backup clientes com os mesmos valores, com as mesmas tabelas, mesmo campos que a tabela clientes, só que vamos adicionar dados de exclusão posteriormente. Então, para criar tabelas, a gente usa o comando create table. Informa o nome da tabela. Passa os valores que essa tabela vai conter. Vai ter um ID, é um inteiro. Ele vai ter o auto increment. Vamos declarar ele aqui como primary key. Vamos definir o nome como char. Acho que 30 valores já está suficiente. De tamanho 30 já está suficiente. Vamos definir ele como not null, porque ele pede para ser obrigatório. E-mail como char 30 tá bom também. Unique para ser único. Data cadastro como date time, para armazenarmos data e o horário que ele foi criado, e o status char 15. Char 10 está suficiente. Ok, deixa eu limpar aqui. Criando tabelas. Ok, vamos criar a tabela pedidos. Nós precisamos dos valores de ID, ele é inteiro, auto, int, ID, data pedido, ele é date field, valor. Para esse problema para essa questão não tem problema ser salvo como float. Dá pra ver agora. Não tem problema ser salvo como float. Status. Vamos definir a chave primária. E o problema pede para referenciarmos FK, referenciarmos client ID para clientes, como uma chave estrangeira. O que esse aqui faz? Esse aqui referencia essa ID como a chave primária e referencia o cliente ID como chave secundária, como chave estrangeira. Ele vai declarar ele como chave estrangeira e referenciar clientes ID. Ele pede para criarmos a tabela backup clientes
nós vemos dados de cliente. Então, e adicionarmos lá para exclusão. O que isso aqui faz? Vamos alterar a tabela, backup clientes, adicionar a coluna data exclusão com o formato datetime. A primeira etapa, que é a de criação de tabelas, foi concluída. Vamos executar os comandos. Vamos ter que criar um esquema. Vamos utilizar esse esquema aqui agora. Aqui. Tabela criada, tabela de clientes criada. Criamos tabela pedido. Criamos tabela backup clientes. E alteramos a coluna, adicionamos uma nova coluna. A próxima atividade que vamos realizar é criar um trigger para adicionar, para realizar o backup de clientes. Como é que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, vamos mudar o delimitador. Deixa eu ver se dá pra ver aqui certinho. Agora ficou melhor. Vamos mudar o delimitador do trigger para ele poder não dar erro quando a gente utilizar o ponto e vírgula. Porque o trigger ele tem um comando e dentro desse comando a gente executa o ponto e vírgula. A gente executa o ponto e vírgula para delimitar um comando, só que se a gente delimitar os dois comandos com um ponto e vírgula só, ele vai acabando dando erro. Então a gente muda um delimitador para mudar só para um cifrão, para ele não dar erro. A gente ter dois delimitadores disponíveis para ser utilizado. A gente vai agora criar o trigger. Trigger. A questão não diz qual é o nome do trigger, então eu posso definir o nome que eu quiser. Então vou chamar de TG trigger clientes. Backup clientes. O trigger está basicamente criado. Agora a gente tem que informar qual é o banco de dados que ele vai estar, que vai ser o gatilho, né? Vou usar ele como gatilho. Nesse caso é clientes. Então, o que o trigger faz? A gente cria um trigger. Então, o que seria um trigger? O trigger ele funciona como um gatilho, que é o nome dele, né? A tradução literal. O gatilho, para quando a gente fizer executar algum comando, como nesse caso é o de deletar, que é o de deletar, ele vai executar algum comando. A gente tem que definir qual é o banco de dados que a gente vai utilizar como gatilho. Nesse caso é o banco de dados clientes. Para cada linha da tabela, a gente vai fazer o seguinte.
Dentro desse begin, entre o begin e o end, nós iremos adicionar os comandos que a gente quer realizar, como se ele fosse uma função. Eles executam como se fosse uma função quando esse delete ocorrer. Em qual tabela? Em qual banco de dados? Em qual tabela, né, no caso? Em tabela clientes. Então, quando ocorrer algum registro for deletado na tabela clientes, ele vai disparar esse trigger. Nesse caso, a gente vai inserir alguns valores na tabela backup. Então, a gente vai inserir na tabela backup clientes alguns valores. Quais valores? O nome, e-mail, data de cadastro e status. Além disso, nós iremos adicionar também a data de exclusão. Nesse caso, a gente vai inserir de uma tabela que a gente vai excluir para outra tabela que a gente vai adicionar agora. A tabela que a gente vai excluir os dados é da tabela clientes. Para a gente adicionar eles na tabela backup clientes, a gente vai ter que acessar esses dados. A maneira que a gente acessa esses dados é através da palavra reservada old. Então, através disso, eu consigo acessar o registro. E-mail, data cadastro, status. Na data exclusão, a gente vai utilizar o now, que ele vai fornecer para a gente a data e o horário que esse registro está acontecendo, a data e o horário que ele está sendo chamado. A gente vai passar para ele o horário atual. Então, se são 17h58, a gente vai executar esse comando e ele vai salvar com esse horário. Então, basicamente, um trigger está concluído. O que é o trigger? Reforçando, ele é um gatilho da tradução literal. Quando alguma ação ocorrer, que nesse caso é before delete, ele vai executar alguma coisa. Esse gatilho ele tem que estar associado a alguma tabela. Nesse caso, é na tabela clientes. O que ele vai fazer? Ele vai fazer a operação que estiver entre o begin e o end. Nesse caso, é inserir os valores da tabela antiga clientes para a tabela nova. A gente, que é a tabela backup clientes. Para conseguirmos acessar esses valores, nós utilizamos a palavra reservada old. Vamos salvar esse trigger. Salvo com sucesso. Bem, o próximo passo que ele pede é a criação dos procedimentos. Os procedimentos eles são como se fossem funções. A gente quer executar alguns comandos e para a gente não precisar ficar reescrevendo esses comandos todas as vezes, a gente armazena esses comandos dentro de como se fossem funções, que são chamados procedimentos ou procedures. Eles facilitam porque a gente executa todo o código, pode ser um código muito grande, executa em uma só linha. E ele evita problemas de ficar reescrevendo o código e errar, e editar, ter que editar em um lugar, só que ele está escrito em vários lugares, eu tenho que editar em todos os lugares. E para
Para evitar esse problema, a gente cria um procedimento que é para ser utilizado. A gente executa em um lugar, a gente cria ele e usa onde a gente quiser. A maneira de criar ele é bem semelhante ao trigger. A gente vai definir um delimitador e vamos criar um procedimento. Create procedure. O comando diz para a gente criar um procedimento com nome específico, que é sp inserir cliente. E o outro, vou colocar logo aqui, sp inserir pedido. Procedimento, ele... Deixa eu ver se agora ficou melhor. Agora ficou melhor. Acho que dá para ler aí. O procedimento, ele é como se fosse uma função e ele vai receber algumas entradas. A questão pede para a gente ele recebe o nome, e-mail, status. E a próxima de pedido recebe o cliente, o ID do cliente e o valor total. Então vamos adicionar aqui. Vamos anotar esses dados aqui. Ele vai receber o nome. Para valores que eles vão receber, a gente declara como in, de entrada. Então o nome ele é um char de 30 caracteres. Outro valor que a gente vai receber, então se recebe in, é o e-mail. Ele é um char de 20 caracteres. 30 também. E a outra coisa que a gente vai receber é o status. Status um char de 10 caracteres. Conferir 10 caracteres. E é assim que a gente cria. Dá pra ver tudinho. É assim que a gente cria o procedimento. Ele cria create procedure, o nome dele e os valores que eles vão receber. Nesse caso, receber ou retornar. Como a gente vai só receber, os valores ficam como um in. A partir disso, a gente faz o begin e o end, como a gente fez aqui no trigger. Begin e o end, só que a gente não quer isso aqui. Nós iremos inserir dados. O comando para inserir é insert int. Onde é que a gente vai inserir? Nesse caso, desse procedimento, na tabela clientes. A gente vai inserir os valores nome, e-mail, status. Além disso, data, criação, os valores velhos, e-mail, status, data, criação. Ok, deixa eu ver se é esse aqui. Data, cadastro. Nome, e-mail, status, data, cadastro. Então a gente insere esses.
para ver melhor. Então a gente insere esses valores. Só que o que acontece? A gente não passou data cadastro aqui. Como faz? A gente não passou data cadastro aqui. Nós passamos nome, e-mail e status. Como é que a gente vai adicionar essa data cadastro? Bem, na verdade, é da mesma maneira que a gente fez aqui. Esse valor não é o cliente ou usuário que informa. Quem informa esse valor na verdade vai ser utilizado. Esse valor vai ser pego na hora que for criar o registro. Então, na hora que criar o registro, ele vai utilizar o valor do horário e vai criar esse registro aí com a data de cadastro. Ele adiciona a data e o horário. Então, ele adiciona essas duas coisas na hora do registro, desse date time. O procedimento é esse. E o procedimento do ser pedido ele é bem similar. Eu vou até copiar aqui e vou alterar os valores. Ele vai receber o cliente dele, é um int, e o valor total, que é um float. Dá pra ver aí? Dá pra ver. A gente vai inserir em pedido. Acho que é pedidos. Vamos inserir em pedidos esses valores. A tabela pedidos ela armazena os seguintes valores: ID do cliente, a data do pedido, o valor total e o status. Ele não pede para informar os status. Aqui. Então vou informar o status de... Deixa eu ver quais são os status que são possíveis. Pendente, processado, enviado, entregue ou cancelado. Eu vou armazenar inicialmente como status de pendente. Então vamos deixar aqui. Cliente ID vai ser fornecido pelo usuário. Cliente ID. Depois tem a data pedido, que é o now. Por que o now? Porque o now ele vai ser o pedido feito. Ele vai pegar o horário na hora que esse registro é realizado, que no caso é o registro de fazer um pedido. Então a data do pedido vai ser aqui a data que o banco de dados coletar na hora de realizar esse procedimento. Próximo é o valor total e o status. Eita, não, só quero o pendente. Pendente, ok. Então a gente adiciona, ele recebe os valores ID do cliente e o valor total. E após isso a gente adiciona a data do pedido e o status do pedido. Acho que eu posso remover. Vamos criar esse procedimento aqui. Então criamos o procedimento, deu tudo certo, nenhum erro. Criamos o segundo procedimento. Agora vamos adicionar alguns registros nesse banco de dados. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos utilizar os procedimentos que a gente acabou de criar para adicionar pedidos e clientes. Então vamos copiar isso aqui.
adicionando registros. Vamos copiar. Ok, então para inserir os clientes aqui, a gente vai precisar informar o nome, e-mail e os status. Vamos adicionar ativo. Dá pra ver aqui? Agora dá pra ver. Então, vamos adicionar 1, 2, 3, 4, 5. 5 clientes aqui. Existem 3 status possíveis: ativo, inativo e o outro é suspenso. Esses três vão estar ativos, inativo, e esse aqui vai estar suspenso. A gente utiliza essa palavra reservada call para chamar as funções de procedimentos, ou para chamar os procedimentos. A gente informa os dados que a gente definiu anteriormente nos procedimentos, que é nome, e-mail e status. Faz isso para 5 procedimentos. Vamos fazer a mesma coisa para pedido. Ok? Então, estamos definindo alguns valores para inserir pedido. Vamos inserir os clientes no banco de dados, clientes inseridos com sucesso, e inserir pedidos. Pronto, sem nenhum erro. Bem, a próxima coisa que ele nos pede é para criarmos uma view. A view seria como se fosse como se ela criasse uma tabela temporária no banco de dados. Quer dizer, como se ela criasse uma tabela, mas ela não salva no banco de dados.
essa tabela serviria apenas para visualização. A view ela é como se fosse um procedure. A gente armazena alguns comandos dentro de uma função. Só que nesse caso, no caso da view, os comandos eles são de select. A gente vai pegar o select, vamos fazer uma busca em algumas tabelas e nós vamos exibir. Qual é a vantagem disso? Esse select ele pode ser muito complexo e grande. Para a gente não ficar repetindo o código várias vezes, a gente coloca em uma função só, na view, e chama onde a gente precisar. Então, vamos criar essas views. Ele diz para criarmos a view e fazer join com a tabela pedidos. Create view. Ele diz para chamar de VW clientes pedidos. Então, esse basicamente é o comando para criar uma view. A gente faz create view, informa o nome e passa um alias. Como eu falei, a view ela é um select. Então nós vamos fazer o select e vamos passar os parâmetros que a gente quer. Nesse caso a gente quer pegar a tabela clientes e tabela pedidas. Então vamos c.id, c.nome, c.email. Ele pede nome, deixa eu achar aqui. A função pede nome do cliente, e-mail, quantidade de pedidos e valor total gasto. Então, eu acho que o ID é uma informação importante para a gente informar quem é o cliente. Então, eu vou adicionar o ID aqui também. Nome, e-mail, quantidade de pedidos. Para pegarmos a quantidade de alguma coisa, né, a quantidade de registros, a gente usa o count, que ele é uma função que vai contar os registros. Para pegarmos a somatória de todos os pedidos, a gente vai utilizar a função sum, que é de somatório. A gente vai fazer... Vamos continuar. A gente vai fazer essa seleção da tabela clientes, fazer um join com a tabela pedidos, mas de que maneira? A gente não pode simplesmente juntar as duas tabelas, a gente tem que juntar as tabelas quando os clientes tiverem o mesmo ID que o pedidos e cliente ID, se não me engano. Isso. Então, deixa eu ver se dá pra ver aqui. Top demais. Deixa eu ver se dá pra eu arrastar a câmera. Ó. Top. Então, a gente criou uma view por aqui. A gente vai pegar todo esse processo de visualização, para a gente não ficar repetindo ele em vários lugares do código. A gente coloca ele dentro de uma função que ela é a view, e a gente vai só chamar a view em vez de ficar fazendo todo esse processo enorme. O que a gente quer contar? A gente vai contar a quantidade de ocorrências. A gente pode contar ele pelo ID. A gente vai fazer a somatória dos valores totais. Deixa eu ver como é que ele chama aqui. Valor total. Então, desses pedidos. Então, p.valor total. Deixa eu ver se tem como diminuir o tamanho da câmera. Rapaz, olha que chique. Rapaz, isso aqui é top demais.
Aí tem como a gente fazer um agrupamento, group by c.id. A gente vai agrupar pelo ID do cliente. Para essa tabela entre aspas, né, não ser criada, entre aspas, porque ela não vai ser criada, ela vai ser só de exibição. Para ela não ser exibida com ah, qualquer valor, né, das labels das tabelas, das colunas, a gente vai adicionar alguns nomes para ela. Client ID. Isso aqui, eles são como se fossem apelidos. Mas ele já vai ficar bacana esse aqui, eu acho. Ok. Então vamos criar o procedimento. Criei, ele deu certo. Então bem, vamos para a última etapa do problema, que é exibir alguns dados. Eu quero exibir os dados de todas as tabelas que a gente criou. A gente vai testar o trigger para tirar de uma tabela do clientes e mandar para clientes backup clientes. Então vamos fazer select from clientes. Vou fazer de pedidos backup clients. E vamos aí por enquanto. Ok. A gente vê aqui que clientes tem 5 registros que a gente realizou. Ele mostra o horário, que foi às 18h17, o contato, quer dizer, o e-mail, né, de cada um, o nome e o status dele. Backup clientes não tem nada porque a gente não deletou nada de clientes ainda. Pedidos, ele tem esses 9 registros que a gente fez, todos eles com status pendente, que foi o status que a gente adicionou, porque a questão não pede status do pedido. Deixa eu só verificar. Não, diz procedures para inserção de dados. Criar 2 procedimentos armazenados. O primeiro, SP inserir clientes, recebe nome, e-mail e status. E o segundo, SP inserir pedido, recebe cliente, cliente ID e valor total. Então ele não... Essa câmera é ruim, viu? Então ele não recebe o status. Então a gente definiu por conta própria. Mostrando aqui também que a data pedida ela foi adicionada automaticamente. Ela foi adicionada pelo próprio banco de dados. Mesma coisa com a data cadastro. Eles foram adicionados com essa função now. No backup clientes não tem nada. Para a gente mandar ele para o backup clientes, a gente vai ter que deletar o banco de dados. Então, delete from clientes where id igual. Vamos escolher um cliente que tem um ID nativo 2. Vamos deletar o name Anderson. Vamos deletar. Deu erro. Vamos ver um que não tem pedido aqui. Ele deu erro por conta dos pedidos. Em alguns bancos de dados. Tá gravando? Tá gravando. Em alguns bancos de dados existem algumas operações, existem algumas funcionalidades que a gente faz para evitar esse erro. Esse erro está acontecendo porque a gente está deletando um cliente que tem uma chave estrangeira registrada aqui em pedidos. Então vamos ver algum que não tenha para a gente deletar ele. 1, 2, 3 e 4.
Eita, todo mundo tem. Vamos criar mais um cliente e vamos deletar ele, sem dó nem piedade. Mário. Vamos executar o comando. Vamos buscar os clientes. Mário é com o ID 6. Vamos executar esse comando para deletar o Mário. Agora vamos verificar. Ó, cliente já não conta com o Mário. Então a gente deletou o Mário. Mário, ele foi pra cá. Ele veio pra cá pro backup. Deu certo. A data de exclusão, data de cadastro, 18h30. Data de exclusão tá 8 segundos depois, que foi o tempo de a gente criar e deletar. Os pedidos estão aqui. Agora eu quero exibir agora eu vou exibir a view. Dá pra ver? Dá pra ver. Eu só passo o nome da view. W clientes pedidos. Deixa eu executar tudo. Não sei se tem como dar um zoom maior aqui, mas acho que dá pra ler, né? Eu espero. A gente tem aqui os clientes, backup de cliente, os pedidos e a tabela de visualização dos clientes, a view. A gente tem um cliente ID, o nome deles, contato, a quantidade de pedidos e o total gasto. Para confirmar, vamos ver esse Bruno Marquezino. O Bruno Marquezino com ID 1, ele realizou 3 pedidos, gastou R$ 540. Vamos verificar se ele realmente fez esses 3 pedidos. Ele tem o ID 1. ID 1. Client ID. Aqui. Ó, ele gastou 3 pedidos. Ele fez 3 pedidos. 480, mais os 3, mais o 45. Chega lá para os 540 que ele gastou. Então, esse foi o trabalho do banco de dados 2. Deixa eu aumentar aqui.